O Trias da Democracia de hoje debate a situação da democracia e dos direitos humanos no contexto contemporâneo. Os nossos convidados são Jaime Benvenuto, professor do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE, e Luca Bussotti, professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE. Luca, nós vivemos num período em que a democracia e os direitos humanos se encontram em recesso? Eu acho que sim, e todos os observadores concordam que a democracia, pelo menos representativa, o modelo de democracia ocidental, hoje está em crise. Agora, essa crise leva a uma crise também dos direitos humanos. Em que sentido? Democracia e direitos humanos, historicamente, pelo menos no modelo ocidental, sempre estiveram muito ligados. Se a democracia entra em crise, como já entrou em crise hoje, eu acho que é um nível internacional, não é só um problema brasileiro. Porque em todos os países europeus, latino-americanos, africanos, há uma crise da democracia representativa, ou seja, um distanciamento entre o eleitor e a elite política. Portanto, qual é a tendência? A tendência, do meu ponto de vista, não é uma resposta, digamos assim, positiva em termos de mais elementos de tipo social, educacional, etc., mas é uma resposta autoritária. A resposta autoritária é uma resposta à crise da democracia, que leva também consequências em termos de direitos humanos, porque o Estado autoritário é um Estado que geralmente desrespeita os direitos humanos. E Jaime, Luca falou da crise da democracia representativa. Nós observamos um avanço da participação, mas um avanço da participação dos grupos vinculados à direita e à extrema-direita. Então, eu acho, em primeiro lugar, muito salutar, né, que a gente converse a esse respeito. Agora, talvez a nossa crise seja maior do que realmente só um recesso, né? O recesso talvez não traduza tudo o que está acontecendo. Tem um recesso, ou seja, tem uma falta de direitos, mas talvez a gente esteja falando, na realidade, mais propriamente de um retorno, né? Ou seja, de uma revisão, de uma volta, né, para um tempo que esses grupos que estão aí, eles estão sentindo saudades, né? Eu acho que está muito claro que grupos muito conservadores, grupos políticos, grupos religiosos, eles estão articulados, e eles estão articulados internacionalmente para alcançar o poder, né? E hoje, com as redes sociais, eles tiveram acesso aos meios para medir e identificar aqueles que são os medos das pessoas. Então, medo, por exemplo, no contexto do Reino Unido, o medo de perder a liderança em termos de cultura, né? Ou seja, a melhor cultura. Aliás, eu vi num programa de TV, na época do Brexit, vários jovens dizendo: nós temos a melhor cultura do mundo, o melhor teatro, a melhor música, o melhor tudo do Reino Unido era o melhor do mundo, então não precisamos da União Europeia para nada. Esses medos foram identificados também em relação aos Estados Unidos e foram identificados em relação ao brasileiro, né? O medo do brasileiro é nas questões morais, né? Então, se achou que no governo ou nos governos anteriores muita gente estava chegando, tendo direitos demais, né? Então, quer dizer, esses grupos, eles estão articulados. São grupos políticos, grupos religiosos, e eu acho que eles querem um retorno a um mundo em que se parece muito mais com, talvez, o mundo do século XIX, embora a gente não saiba exatamente que retorno, que recuo seria este. Mas é um mundo, claramente, que não é favorável, não é consentâneo com organizações internacionais, com tratados de proteção na área ambiental, com tratados de proteção na área dos direitos humanos. Nada disso é consentâneo com esses grupos que querem esse retorno. Mas, Jaime, me parece que, às vezes, trata-se de um retorno a um período anterior ao iluminismo. Então, é por isso que... Te parece isso, Luca? Por exemplo, as teses do terraplanismo,
Agora, sim, há E outras muito... bizarrices do gênero. Exato, ou seja, o anticientismo, por assim dizer, faz parte desta regressão ao passado, ou desta tentativa de regressão. Eu acho que existe um elemento novo que, por vezes, não é muito considerado, ou seja, é o elemento ambiental. O elemento ambiental está diretamente relacionado com a tutela dos direitos humanos. Nós hoje temos cerca de 30 a 40% dos migrantes ao nível mundial que são refugiados por causas climáticas. Portanto, este é um elemento novo, portanto, nós podemos tentar regressar ao passado, mas este é um elemento novo, é um elemento de hoje e de amanhã. E não existe nenhum governo soberanista que sozinho consiga enfrentar esta questão. Essa questão tem que ser enfrentada ao nível global. E acho que essa é uma possibilidade, podemos dizer, uma esperança para desenhar o mundo um pouco melhor. Já é possível uma concertação internacional que consiga isolar possível determinados sempre governos? né? Eu, pelo menos, espero que sim. Acho que, enfim, o que está faltando é isso. Ou seja, que grupos que não pensam desta forma, que têm uma outra agenda, né? Que têm uma agenda relacionada a um internacionalismo, a direitos sociais, direitos humanos, direitos civis, porque os direitos civis também estão com impossibilidade de serem validados, né? Então, quer dizer, esse recuo, ou seja, eu estou de acordo que talvez não seja apenas ao século XIX, né? Talvez seja lá anterior mesmo ao iluminismo, né? Ou seja, aliás, eu escrevi um artigo sobre o Bolsonaro, antes dele ser candidato e tudo, que diz mais ou menos isso, em relação ao Marco Feliciano, ou seja, eles têm uma saudade que é diante do iluminismo, né? Eu acho que o que é que nos cabe fazer? Nos cabe fazer nos organizarmos para dizer, a gente quer daqui para frente, a gente não quer retorno algum. A gente tem uma agenda, essa agenda ela é fundamental, a agenda ambiental, porque senão não tem planeta, né, sustentável. É fundamental direitos humanos, os direitos humanos são fundamentais, e muitos elementos de gênero também são fundamentais, e a gente tem que abraçar isso, né, inclusive trazendo para o nosso campo, ou indo para o campo das pessoas que são mais de centro, né, que são mais iluministas, porque, na realidade, o grande embate hoje em dia é entre os conservadores, os autoritários propriamente e o liberalismo, né? Nós temos que salvar o que é possível salvar, e começando pelos elementos que são iluministas, que são liberais, né? E procurando avançar por questões que são relacionadas também a direitos sociais, porque tudo isso compõe uma agenda do século XIX, XX, final do século XIX, mas sobretudo do século XX, que diz que direitos humanos não existem sem direitos econômicos, sociais e culturais. Luca, acho que foi Jaime que fez referência ao medo, né? Acho que você também falou sobre isso, né? Quer dizer, o medo se encontra, a fabricação de medos faz parte da apresentação, da plataforma desses autoritários, né? No caso da Europa, o medo dos imigrantes. Né? Exato, sim, exatamente. É basicamente isso. É um discurso que, digamos, não tem fundamentação estatística, porque se nós formos a ver os fluxos migratórios maiores ao nível internacional foram entre os finais do século XIX e o início do século XX, e foram da Europa para as Américas. Okay? Portanto, não tem fundamentação estatística. Tem uma grande fundamentação, digamos assim, emotiva. Por quê? Porque as sociedades europeias, principalmente algumas regiões, em parte concentradas na Europa do Sul,
Espanha, Itália, mas em parte também no centro da Europa, Áustria, Alemanha, a antiga Alemanha do Leste, etc., vivem em condições, não quero dizer de pobreza, mas em condições de dificuldade econômica. Agora, quando existe esta situação, como eu li uma reportagem sobre as eleições na Sassônia, e muitos da direita diziam, mas nós podemos aguentar com a crise e não vamos aguentar com os migrantes. Portanto, esta é a ideia, ou seja, que o migrante tira o teu emprego, que é identificado com o malandro, com alguém que pode, um delinquente que pode delinquir, etc. Portanto, é este tipo de pseudo-ideologia que passou. Agora, o limite do meu ponto de vista das forças, digamos, progressistas é a incapacidade em dar uma visão alternativa. Este é o grande limite, porque nós podemos criticar essas visões, dizer que não é verdade, etc., mas qual é a alternativa? Este é o limite. Por exemplo, no meu país, eu posso contar em 2 minutos a experiência do antigo governo de centro-esquerda. Foi o governo de centro-esquerda que promoveu os campos na Líbia, que não eram campos só para os migrantes, né, transitarem. Ali havia tortura, já havia de tudo. E foi um governo de centro-esquerda que promoveu isso. Portanto, quer dizer, a situação é muito mais complexa daquilo que as categorias esquerda-direita podem deixar pensar. Antes da gente falar sobre alternativas, Jaime, eu queria que você falasse um pouco sobre os medos existentes no Brasil. Quer dizer, no caso europeu, existe uma certa lógica na argumentação da direita, da extrema-direita, do medo em relação ao outro, que é o imigrante. Só que quando a gente pensa no Brasil, os nossos medos não são em relação a um outro de uma outra nacionalidade, né? São outros que são nossos concidadãos. Né? Veja bem, eu acho que tem um medo importado, né, dos Estados Unidos, que é muito típico do nacionalismo, né? Ou seja, e está relacionado ao chinês, à China, né? Ou seja, o medo que foi vendido, ou que foi construído lá nos Estados Unidos para que se elegesse Trump, foi o medo de que a China, aliás, isso que está acontecendo, a China está cada vez mais tomando conta da economia mundial, do comércio mundial, e o medo americano é esse, né? Então, tem uma importação desse medo. E o outro elemento é o medo das questões de gênero, né? Ou seja, uma parte da população estava incomodada com a presença sobretudo de travestis, de transexuais, nos diversos espaços, na mídia, né? Ou seja, a gente fazendo sucesso na música, né, como é o caso do Pablo Vittar e de tantos outros, essas coisas elas criaram um verdadeiro pânico, né? O pânico de que o filhinho, a filhinha, pudesse ser gay, pudesse ser lésbica. Então isso causou um pânico enorme e fez com que as pessoas votassem nessa agenda que é nacionalista e é moralista. Isso majoritariamente nesses setores diretamente influenciados pelas igrejas neopentecostais. As igrejas evangélicas, as igrejas neopentecostais e pela internet, né? Ou seja, as pessoas foram bombardeadas pelo Facebook e outras mídias, enfim, por WhatsApp, né? Foram bombardeadas com informações, o mesmo modelo, né? Da mesma forma que no contexto do Brexit as pessoas recebiam informações dizendo, a Turquia vai acabar com a nossa base cristã ocidental, né, quando entrar na União Europeia. Então, aqui, tem o kit gay, aquele kit que existiu, não existiu, né, ou era outra coisa, era um trabalho educativo, mas não tinha nada do que eles construíram, inventaram, né, produziram para desinformar. Então, quer dizer, aquilo ali, a gente está falando, na realidade, de uma constituição de um pânico moral, né? Esse é um conceito que alguns autores construíram já há alguns anos atrás
E é isso que foi feito no Brasil. A formulação, a formação, a criação de pânicos morais. E aonde que entra, Luca, a guerra às drogas que foi inventada nos Estados Unidos, remonta ao governo Nixon, mas principalmente ao governo Reagan? Onde que entra na construção desse medo contemporâneo que acaba se expressando como o medo o medo e o ódio aos pobres, né? Sim, aos outros, digamos assim. Bom, tem uma técnica na comunicação que se chama amplificação do risco. E provavelmente esta técnica que foi usada ao falar do moralismo, portanto, dos riscos, né? Dos diferentes, drogas, migrantes, etc. Ou seja, é uma técnica de comunicação bastante elementar que encontra sua amplificação graças às redes sociais, mas eu acho também ao enraizamento de polos, podem ser igrejas evangélicas ou outros polos, digamos, ideológicos ou pseudo-ideológicos, no território. Isso é um elemento, do meu ponto de vista, extremamente importante e interessante na análise. Ou seja, não é só a realidade virtual. Mesmo no território, há elementos já focal point, que exercem este papel, esta pressão, esta dissuasão ou desinformação, né? Como você disse. Mas volto a dizer, do meu ponto de vista, o grande problema é qual é a resposta racional a esta amplificação do risco. Jaime, na primeira década do nosso século, do século XXI, houve um avanço dos países da América do Sul governados por partidos, organizações, grupos, coalizões de esquerda e centro-esquerda. E, na segunda década, esses partidos, organizações, esses governos foram sendo substituídos por, não na sua totalidade, mas por grupos de direita, e, no caso brasileiro, grupos de extrema-direita. Como é que tu avalia essa é uma alternância ou típica de uma democracia representativa ou se encontra embutido aí algum tipo de risco, alguma coisa diferente? Então, a alternância, ela, na nossa realidade, na nossa história, ela sempre aconteceu, né? Mas eu acho que tem aí um elemento que a gente precisa considerar, que são as reações autoritárias, as reações conservadoras, né, ao pouco que foi conquistado, né, durante esses governos. Eu acho que também há uma necessidade de se fazer algumas revisões, de fazer avaliações, né, dos erros. Isso certamente houve, porque há em todo o governo. Né, acho que houve uma euforia, né, de certos grupos à esquerda, considerando, por exemplo, que estava consolidada uma visão de um socialismo do século XXI. Esse tipo de coisa. E eu já imaginava, já via muitas insuficiências, né? E aí, do meu ponto de vista, aquela organização que houve conservadora para assumir o poder encontrou eco muito grande junto a grupos nacionalistas, nacionais, né? E que isso é uma recorrência na história da América Latina, da América do Sul. Nunca foi muito fácil falar, por exemplo, em integração, em cooperação entre países da América do Sul, cooperação genuína, né? A dificuldade, por exemplo, de termos cooperação envolvendo o Brasil e a Argentina, né? Por mais que estejam aí supostamente irmanados em torno de um projeto como o Mercosul, mas nunca foi muito, nunca houve um projeto muito consistente de integração no âmbito do Mercosul. Isso tem muito a ver com as resistências das nossas elites, que são elas quem determinam os rumos políticos e econômicos, né? Então,
Eu acho que esse elemento ele tem que ser considerado. Você foi professor durante 5 anos da UNILA, que é uma experiência, a Universidade da Integração, Latino-Americana. Né? Mas, quer dizer, houve um avanço no plano intelectual? Sem dúvida. Houve um avanço, ou seja, o próprio projeto UNILA, né, é um projeto muito significativo do ponto de vista dessa integração, mas no ambiente local, ou seja, no Brasil, sobretudo no oeste do Paraná, a resistência ao projeto era muito grande, né, porque significava trazer alunos que falam espanhol, recebendo bolsas, ou seja, com incentivo do governo brasileiro, isso era visto como algo negativo, em vez de ser você tem o outro lado, né? Você não dá nada de graça, né? Ou seja, o Brasil, por que o Brasil se abre a fazer uma cooperação com países da América Latina? Claro que o Brasil tinha interesse de aumentar o seu significado político, econômico na região, né? Mas, enfim, a população, ou parte da população, não vê isso. Vê apenas como uma retirada de direitos dele próprio. Então, eu vi muito estudante, né, ou seja, sofrendo agressões físicas na rua, né, pelo fato de ser aluno da UNILA, isso na região de Foz do Iguaçu, como vi também haitianos. Né, o haitiano lá, ele trabalha no corte do frango, né, ou seja, em situações muito insalubres, né, num frio. Quem trabalha muito tempo ali não tem saúde de qualidade, mas eles eram vistos como estando tirando o emprego dos brasileiros, também sofreram agressões físicas. Algo parecido acontece com os estudantes africanos que vêm de Moçambique, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, principalmente, e que vieram com bolsas do CNPq estudar no Brasil, né? Isso é impressionante porque há vários relatos dos estudantes brasileiros que sofrem preconceito, por exemplo, em Coimbra, né? Sim. Que vão estudar em Portugal, né? Quer dizer, isso retrata uma forma de ser que joga por terra a ideia do brasileiro, que é acolhedor. Acolhedor, né? sem dúvida, sem dúvida. O brasileiro tem muito que avançar ainda para se entender como acolhedor, né? E, Luca, a experiência italiana recente, né? Quer dizer, o governo que agora está em vias de se constituir, né? Ele conseguiu isolar a extrema-direita liderada por Salvini. Isolar do ponto de vista político-institucional, sim, porque acho que amanhã vai se formar um novo governo, digamos, de centro-esquerda. Agora, isolar do ponto de vista eleitoral e da mentalidade, certamente que não. Porque ele obteve quanto? 30%, 35%? Salvini, nas últimas eleições europeias, teve 34%. E a direita, portanto, Salvini, Berlusconi e o Partido Irmãos de Itália, um partido nacionalista, hoje em dia estão, entre 40% e 50%. Portanto, não há dúvida de que a maioria dos italianos, neste momento, está a aderir ao medo, né, e ao posicionamento muito ideológico da direita. Isso não resta dúvidas. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é como responder a este medo de uma forma positiva e não negativa. Porque esta direita só dá respostas de medo, fala, como se costuma dizer em italiano, as barrigas dos eleitores, não as cabeças. E, portanto, deve haver uma forma de responder de maneira diferente, que, do meu ponto de vista, ainda não foi encontrada. Portanto, esta é, digamos, já a tragédia, hoje em dia, ao nível internacional. Nesse período em que os governos de centro-esquerda estiveram à frente do governo italiano, né? Tendo na figura central do Partido Democrático
a coalizão de governo. Né? Sim. Onde se falhou? Quer dizer, muito se fala de que, na verdade, o centro-esquerda italiano reproduziu as políticas econômicas dos outros governos de centro-direita liderados por Berlusconi e Companhia Limitada. Né? Veja só, nós temos, por exemplo, em Portugal, onde existe um governo, podemos dizer, de esquerda, a esquerda não foi atrás da agenda política da direita. E está a ter muita simpatia em termos eleitorais. Cada eleição... A chamada geringonça, né? Na Espanha, situação mais complexa, mas mais ou menos. Agora, na Itália, isso não é um fenômeno novo, mas acentuou-se com o último governo de Renzi, depois Gentiloni, etc. A agenda política era a agenda da direita. Políticas, por exemplo, em termos de mercado do emprego, da direita. Falamos anteriormente a política, a gestão da migração da direita. Ou seja, qual é o primeiro problema? É a segurança. Não é a garantia dos direitos humanos dos migrantes, mas é a segurança. E depois aquilo que o centro-esquerda não fez. Nós temos, na Itália, uma lei sobre a cidadania baseada 100% no ius sanguinis. Ou seja, se um cidadão italiano que vive há 30 anos fora da Itália, não tem nenhuma ligação com a Itália, tem um filho, o filho é italiano, mesmo se não falar uma só palavra de italiano. Mas uma criança que nasce na Itália, de pais estrangeiros, vai à escola italiana, fala italiano, não fala, se calhar, a língua dos pais, não é italiano. Agora, esta foi uma das grandes batalhas que movimentos sociais, etc., tentaram transmitir ao Parlamento, mas que o Parlamento, com maioria de centro-esquerda, não votou. Portanto, eu acho que a grande limitação do centro-esquerda italiano foi essa, ou seja, o eleitor quer respostas, suponhamos, de centro-esquerda. Se você quer uma coligação de centro-esquerda, dá respostas de direita, o eleitor não vota para um centro-esquerda disfarçado, vota diretamente para a direita. É assim que aconteceu. Quem melhor faz as políticas de direita Exato, é a própria os da direita, claramente. Voltando a falar, Jaime, da América do Sul, particularmente do Cone Sul, não é? Quer dizer, o Uruguai vem sendo governado há pelo menos 15 anos, né, pela coalizão, digamos, de centro-esquerda. Houve uma derrota do Partido Peronista, do casal Kirchner na Argentina, mas parece tudo levar a crer que retornará agora ao governo. Né? Isso cria... E nós temos no Chile, né, um político de direita, o Piñera, mas que parece que tem vergonha de Bolsonaro. Né? Com certeza. Como é que você vê essa situação no Cone Sul e essa possibilidade da construção de uma alternativa nesse momento? Olha, eu coincido com o que o Luca colocou, ou seja, no sentido de que é preciso diferenciar, né? Ou seja, o que na realidade ele está dizendo é que as agendas, quando um governo à esquerda chega ao poder, tem que ser muito claro que se trata de um governo à esquerda, né? Como a gente tem visto, ou seja, no âmbito da direita, mais do que tudo da extrema direita no Brasil, está claro que se trata de um governo de direita. Isso, nos governos anteriores, não ficou muito tão claramente definido, né? Nas questões de gênero, até que sim, se bem que as questões de gênero a gente não pode dizer que sejam, né, questões da esquerda. São questões também dos liberais, são questões que perpassam muitos espectros aí políticos. Ou seja, talvez tenha faltado isso, e aí eu vou lembrar de um assunto, o assunto das fronteiras, que é um tema que eu pesquisei há alguns anos atrás. Eu pesquiso ainda, só que num contexto que não é o que eu vivi, no contexto do Chile e da Argentina.
mas estudei o contexto da fronteira do Brasil, Argentina, Paraguai, por isso visitei muito, andei por ali, por aquela região, e me deparo, por exemplo, com um muro criado no governo Kirchner, né, no governo da Cristina Kirchner. Ela criou para atender as pressões, certamente, dos grupos mais da elite, dos comerciantes, dos industriais daquela região, em Posadas, entre Posadas e Encarnación, entre Argentina e Paraguai, um muro. Ele está lá construído, e foi a administração Kirchner quem construiu. Quer dizer, esse tipo de coisa não é admissível dentro de uma visão. Então, para o eleitor, fica como se fosse tudo igual. Né? E na corrupção, a mesma coisa. Né? Ou seja, governos à esquerda não deveriam permitir determinadas coisas, como a gente viu no Brasil e na própria Argentina. Luca, para além da Itália, você tem uma experiência em Moçambique. Né? Sim. E eu gostaria que a gente terminasse o programa de hoje. E não faz, digamos, parte hegemonicamente do noticiário o grande avanço que houve, né, recentemente no acordo de paz, em mais um acordo de paz entre a Renamo e a Frelimo. Quais são as tuas expectativas, você que é professor também de uma universidade particular em Moçambique, quais são as tuas expectativas em relação a esse acordo? Ele terá vida longa ou outra coisa pode surgir? Eu faço parte daquela literatura muito crítica sobre Moçambique, sobre toda a história de Moçambique, a política, etc. O fato que o país tenha havido 3 acordos de paz, desde 92 até hoje, dos quais os últimos 2 em 4 anos, diz muito acerca de um fato, que a paz em Moçambique é uma paz negativa, não é uma paz positiva. Ou seja, quando, na melhor das hipóteses, é ausência de guerra. Este acordo já foi violado, porque é uma parte da Renamo que se constituiu em junta militar da Renamo, que não reconhece o líder da Renamo e que parece que já atacou militarmente alguns membros da Frelimo. Portanto, francamente, eu sou moçambicano também, além de ser italiano, e me sinto muito moçambicano. Eu sou muito pessimista. Francamente, eu sou muito pessimista, porque é um país onde nunca foi construída, inclusivamente por causa da comunidade internacional, mas isso seria outro programa, uma paz positiva. Ou seja, são duas elites autocráticas e autoritárias, cuja profissão principal é fazer guerra. E uma não vive sem a outra. É assim, quando a gente me pergunta como é a democracia em Moçambique, tem um partido que não quer perder as eleições e faz as piores fraudes eleitorais para ganhar, e o outro cuja principal arma de luta democrática é a guerra. Esta é a democracia em Moçambique. Bom, gostaria muito de agradecer você, Luca, você, Jaime. Obrigado a você. E o Trilhas da Democracia volta na próxima terça-feira, sempre às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos às 7 horas da noite. Até lá.